Videogames. Um entretenimento que todo mundo com bom senso gosta. Pois você pode ser quem você quiser, desde um ouriço azul que protege os animalzinhos correndo muito rápido, na velocidade da luz, ou um humano ultra poderoso que viaja pelo inferno derrotando os habitantes do inferno, com um rock pauleira de fundo. E é uma mídia de entretenimento que eu gosto muito e recomendo todos em minha volta pelo menos experimentarem para saber se vai gostar ou não, porque é muito bom na minha opinião. Mas se você já teve o costume de assistir emissoras ao vivo, você já deve ter visto alguma matéria super sensacionalista ligando games com atentados. Se mostra aqui, esse era o jogo que ele brincava, né? Assassin's Creed. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. E não é só com games que eles fazem essa engenharia social. Também tem uma vez que eles atacam algum anime, fazem uma engenharia social nas pessoas para fazer elas virarem fanáticos religiosos, ou ligando games ou qualquer outra mídia de entretenimento que não esteja ligado com a emissora, e ligando eles com atentados da vida real, como eu já mostrei anteriormente. Ou até mesmo taxando games, mídias, animes, com qualquer outra coisa, com crimes reais e também organizações criminosas. E algumas emissoras acabam usando games em algumas investigações e caga toda a investigação. Você pode achar que isso daí é coisa de hoje em dia, já que a indústria dos games hoje em dia é muito maior do que antigamente, por exemplo. Mas o buraco é bem baixo. Tipo, quando a Globo nos anos 90 fez uma reportagem dizendo que os jogos que eram do Super Nintendo, do Mega Drive, eram os mesmos jogos usados pelos soldados na Guerra do Golfo. O Golfo entrou para a história como a guerra do videogame. As imagens da guerra eletrônica são idênticas às que enchem as telas dos jogos de milhões de crianças e adolescentes no mundo inteiro. Isso é uma afirmação absurda, porque as pessoas da guerra jogavam Mario, inclusive tiveram uma animação do Mario batendo uma repórter. Isso é um absurdo. E ainda dizendo, encrenca na tela, encrenca na sala. E ainda por ser mostrando crianças que supostamente seriam agressivas por conta dos games. E mostrando uma suposta psicóloga que diz que games são problemas mentais e te tiram da realidade. E nessa época que ainda nem existia games 3D direito, as emissoras faziam de tudo para demonizar os jogos. E essas pessoas para ficarem menos nos videogames e mais na televisão. E sempre nessas reportagens, sempre botam um profissional, entre aspas, que na verdade só é uma pessoa aleatória sobre o terceiro dia de trabalho que encontraram na esquina. E que sempre concorda com o que eles falam. Isso não acontece só aqui no Brasil, não. Lá fora acusaram um jogo Doom de um suposto atentado. Aqui no Brasil, uma vez um policial acusou o Roblox da principal motivação do garoto ter matado a família. Estavam privando ele de jogar um jogo. O jogo que ele jogava era Roblox. Então, a motivação que ele alegou de ter sido a gota d'água hoje para que ele pegasse a arma do pai, que o pai era policial militar, e resolvesse atirar contra a mãe dele, e atirar contra o pai e depois contra o irmão mais novo, foi justamente por isso. Ou também quando o Leon fez uma reportagem super sensacionalista acusando o Yu-Gi-Oh! De ser um suposto baralho do diabo. Aliás, ele contou várias mentiras, como por exemplo falando que o Yu-Gi-Oh! Tem ligação com a Yakuza, sendo que não tem prova disso até hoje. E muitos pais queimaram as cartas do Yu-Gi-Oh! E proibiram os filhos de assistir e jogar Yu-Gi-Oh! E fizeram os filhos pra focar em programas, notícias. E tem uma vez que nesse mesmo programa, o Boa Noite Brasil, os caras estavam ligando pra garotas de programa. Ou seja, eles não se importam com a classificação indicativa do programa e nem com o horário que estão passando. Na verdade, eles só se importam em manipular o seu público. E também quando a Globo fez uma reportagem dizendo que jogos podem influenciar a violência. Você acaba sendo exposto de uma maneira intensiva, acaba criando um ar de normalidade, de naturalidade. Lembrando que não são todos os pais que são vítimas de sensacionalismo. Vários pais na época já estavam falando entre eles que a culpa não é do jogo, e sim que os pais estão comprando um jogo que não é para a idade do filho. Pois todos esses jogos são para maiores de 8 anos. Desde aquela época, a ciência já estava provando que jogos não deixam as pessoas violentas. Mas as emissoras insistem em falar isso. Ou também quando a Record fez uma reportagem acusando mod GTA San Andreas e GTA Torcidas de brigas em torcidas de futebol.
Mas aí você pensa, por que raios as emissoras, elas sempre insistem que jogos deixam pessoas violentas e fazem um sensacionalismo? Por que elas fazem isso? Então, eu vou explicar o real motivo. No fundo, você não pode chamar as emissoras de burra, porque no fundo elas sabem que jogos não deixam pessoas violentas, não influenciam. Você pensa, mas Miguel, então por que se elas sabem, elas cometem sensacionalismo ao invés de elogiar os games? Bom, games não influenciam a violência, mas eles podem influenciar a queda na audiência deles. Desde que eles se tocaram nisso, eles começaram a uma guerra contra os videogames, para não diminuir a audiência e tentar provar, entre aspas, que jogos deixam pessoas violentas. Em todos os anos, eles sempre fazem uma reportagem acusando um jogo de atentados ou falando de jogos deixam pessoas violentas. Apesar que todos os anos, os psicólogos decentes e cientistas refutam os argumentos deles. Lembra que eu falei que a Record fez uma reportagem atacando Assassin's Creed? Então, a Ubisoft, ela se pronunciou sobre o caso e provando que jogos não deixam pessoas violentas. E não, eu não tenho nada contra o Marcelo Rezende, tanto é que ele nem ligava para jogos violentos. Porque ele até chegou a fazer uma reportagem sobre o jogo Battlefield Hardline. Ou seja, provavelmente aqueles ataques que ele tá fazendo foi ordem da própria Record. O pior é que esses reportagens sensacionalistas ofuscaram tanto o caso que a família ela não acredita que foi culpa do menino e do jogo. Tanto é que a família conseguiu 70 contraprovas de como o menino e os jogos não tiveram nada a ver com isso. E que provavelmente foi culpa de policiais corruptos, pois a família estava denunciando corrupção policial. É triste ver que como o sensacionalismo consegue ofuscar casos desse jeito. Tanto é que eles reabriram o caso não pela polícia brasileira, e sim pelas organizações dos estados continentais, para você ver que a situação ficou feia. Isso também acontece com animes, quando a Record acusou o Talking Go das pessoas bordarem o corpo. Mas, primeiro, o corpo é da pessoa, a pessoa pode fazer o que quiser com o corpo, ela pode cortar o nariz, cortar a perna, pode fazer o que quiser, o corpo é dela. Outra coisa, Talking Go tem classificação indicativa para maiores de 18 anos. E também a Globo fica fazendo reportagem dizendo que não pode ficar muito tempo no computador e no celular. Sim, mas... E a televisão? Por que eles não botam a televisão também? Ah, é, pra não perder a audiência. Aliás, eles aproveitam da insegurança dos pais para atacar a culpa em obras para divulgar suas instituições. O caso mais famoso é quando a Record aproveitou da irresponsabilidade de alguns pais em relação ao Death Note para acusar a obra de uma menina de 14 anos que odiava a mãe, escrevendo dela no caderno, e que também Death Note foi banido em alguns países, só para atrair seguidores para a Força Team Universal. E quem manda a imagem de Death Note? Inclusive, assim como aquela reportagem do Leão de 2003, que eles estavam acusando obras de atentados, eles também não ligam para moralidade, pois eles também falam de coisas pesadas. O pior é que, por exemplo, a Record ela tentou passar uma novela para maiores de 10 anos, onde tinha preconceito, banalização da violência e situação daquelas coisas, se você me entende. E eles tiveram que mudar para maiores de 14 anos. Aí, graças a Deus, isso não aconteceu. Então, chegamos até o final de mais um vídeo. Então, obrigado por ter assistido até o final. Agora, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo para alguma pessoa da sua família, para os seus amigos, para todo mundo saber da ruindade desses canais. Então, tchau, até a próxima!